Fala aí galera, tudo bom? Professor Fred na área novamente e vamos continuar com a nossa temática sociedade civil, poder político, política e Estado. As primeiras formas do Estado moderno. Então agora, depois de entender como o Estado moderno se constitui, vamos dar uma olhadinha em como ele se organizou no passar do tempo. As primeiras formas do Estado moderno foram o Estado absolutista e o que considera-se a superação do absolutismo, o Estado liberal. No caso do Estado absolutista, ele tem início na Revolução de Aves em Portugal e onde vai ser implantado o primeiro regime absolutista. Como se caracteriza o Estado absolutista? Podemos entender o Estado absolutista como o Estado primeiro, onde vai haver a concentração de todos os poderes e a concentração desses poderes vai ocorrer na figura de uma pessoa só, no caso, o rei. Então o rei tinha o controle de tudo, tudo passava pelo controle do rei, tudo que fazia parte da política e do Estado passava pelo crivo do rei. O rei, então, se torna o poder próprio do Estado em pessoa, personificado. Chega ao ponto que no momento ápice da monarquia absolutista, o rei da França, o rei Luís XIV, ele afirma que o Estado sou eu. Essa frase do rei Luís XIV define bem a ideia do absolutismo, ou seja, o Estado sem a figura do rei inexiste, ou seja, os poderes são atribuídos ao rei, não necessariamente ao Estado civil ou o Estado abstrato como a gente pensa. Então o rei, ele personificava o próprio Estado. No caso do poder do absolutismo, os reis, eles tinham inclusive o poder de taxar os preços dos produtos produzidos no seu reinado. Isso leva a um conflito bem interessante com os burgueses, uma vez que os burgueses eram aqueles que produziam os bens de consumo da época, aquilo que as pessoas consumiam. E os burgueses, eles entraram em conflito com os reis justamente pelo fato de eles não poderem atribuir o preço aos seus produtos, sendo esse um poder do rei. Também, os burgueses, conforme eles foram desenvolvendo o mercantilismo, eles foram ganhando muito poder financeiro, porém não tinham acesso à política. Esse conflito colocado no final do Estado absolutista entre burgueses e os nobres vai gerar uma nova ordem política e social. A proposta política dos burgueses era bem diferente da proposta política dos nobres. No caso dos nobres, o que determina a organização política, econômica e social da época seriam os títulos de nobreza que determinariam alguns privilégios para os nobres. Então, era uma sociedade pautada em privilégios. Esses privilégios, então, definidos conforme o título, a titulação da pessoa. Então, os burgueses não concordavam com essa sociedade de privilégios, uma vez que eles não eram privilegiados. Então, os burgueses vão lutar por um espaço na política e vão apresentar o liberalismo, o Estado liberal, como uma alternativa, uma superação ao absolutismo. O Estado liberal, ele inicia com a Revolução Gloriosa na Inglaterra. É possível a gente perceber que ali a transição do poder absolutista do rei para o parlamento, para um processo mais democrático do poder. Então, ali centraliza os poderes ainda no Estado, porém, quem agora vai ter o acesso a esse poder é o parlamento composto por várias pessoas, e não apenas um, como era na monarquia absolutista. Portanto, o poder agora passa a ser exercido por mais de uma pessoa, deixa de ser absolutista. No caso do Estado liberal, não tem mais a sociedade de privilégios. O que vai ser determinado aqui é a sociedade de direitos. A sociedade que vai estabelecer direitos para cada indivíduo. Então, o indivíduo, a partir do momento que é implantado um Estado liberal, passa a ser portador de direitos. No liberalismo, nós vamos ter a resposta ao que era a intervenção do rei arbitrária
nas relações econômicas. Para o liberalismo, uma das principais características do Estado liberal seria o livre mercado, ou seja, quem vai determinar as regras comerciais agora vai ser os próprios elementos que compõem o mercado. Então, o que vai regrar esse mercado é a lei da oferta e procura. Então, os burgueses no Estado liberal queriam a liberdade para poder produzir, consumir, comprar e vender aquilo que eles quisessem. Então, sem a intervenção do Estado, certo? Então, essa é mais ou menos a nossa ideia a respeito do Estado absolutista e do Estado liberal, duas formas de governo que se apresentam as primeiras formas do Estado moderno. Vamos dar uma olhadinha agora nessa questão aqui da Cisgran-Rio em relação ao Estado absolutista e o Estado liberal. A frase de Luís XIV, o Estado sou eu, como definição da natureza do absolutismo monárquico, significava: alternativa a unidade do poder estatal, civil e religioso com a criação de uma igreja francesa, uma igreja nacional. Alternativa B, a superioridade do príncipe em relação a todas as classes sociais, reduzido a um lugar humilde à burguesia enriquecida. Alternativa C, a submissão da nobreza feudal pela eliminação de todos os seus privilégios fiscais. Alternativa D, a centralização do poder real e absoluto do monarca na sua pessoa, sem quaisquer limites institucionais reconhecidos. E por último, alternativa E, o desejo régio de garantir ao Estado um papel de juiz imparcial no conflito entre aristocracia e campesinato. Como nós mesmos já vimos, né, anteriormente, a frase "o Estado sou eu", ela imprime exatamente a ideia da centralização do poder real, né, e absoluto no monarca, na pessoa do rei. Então, é a centralização de todos os poderes na figura do rei, tornando o rei, assim, a personificação do próprio Estado. Certo, galera? Então, essa foi a nossa temática sobre o Estado absolutista e Estado liberal. Nos encontramos na próxima. Valeu, até mais!